trocar a camisa? Aproveita e coloca aquele lacinho no cabelo também. A minha mãe trabalhava tanto, menina. Ai, menina, minha mãe também. Eu acho que a nossa geração, assim, as nossas mães sempre trabalhavam muito. Tempo, assim, que eu lembro que minha mãe tirava pra passar com a gente, era sábado. Ai, menina, dia de sábado era um desespero, que minha mãe desembaraçava, partia o cabelo e trançava, fazia aquelas 2 trancinhas. Mas ela fazia tão bem feito que durava a semana toda. Olhando essa criançada aqui em volta, dá mesmo uma saudade da infância, né? Tá. E quando eu lembro da minha infância, eu lembro da minha avó. Né? Como eu falei, eu passava pouco tempo com a minha mãe, mas a minha avó ela era muito presente. Dona Benedita, Cláudia, 1,58 m, uma mineirinha lá de Faria Lemos, a minha cidade natal. Todo mundo conhecia a minha avó naquela cidade, todo mundo. Minha avó, ela usava uns vestidinhos de chita, sabe, soltinho, com 2 bolsinhos. Minha avó pitava, né? Naquela época, ela adorava um cachimbo, adorava pitar. E no altarzinho, na cozinha, tinha a vovó Cambinda. E aí ela ficava na varanda, pitando cachimbinho, só observando. Observava tudo que acontecia à nossa volta. Minha avó era incrível. A minha se chamava Otalina. Diferente o nome. Muito diferente, né? É. Mas era tão linda, Cris. Tão linda, tão linda. Ela tinha os cabelos branquinhos e assim o rosto meio cansado, sabe? Dessa luta cotidiana, a pele retinta, a voz aveludada, sempre doce, calma. Nossa, que saudade da minha avó. Ela, assim, era muito simples, simples de verdade. E usava sempre o seu chinelinho de dedo. Nada de sandália no pé. Era só aquele chinelinho de dedo. E também aquele carinho, sabe, com os netos. Sempre tinha uma bala de tamarindo ou um quebra-queixo para dar pra gente. E no quintal, nossa, muitas frutas. Ah, e a minha preferida, a cana, né, que não podia faltar. Eu era sua única neta menina. E amava quando ela trançava meus cabelos também. Prazer que ela tinha, né, de cuidar de você, assim como alguém da família cuidou dela. Mas tinha um momento, assim, que eu gostava de ficar um pouco só comigo. Me isolava, eu pescava, eu gostava de pescar. Ficava pescando, pensando na vida, ou então jogando dondola. E aí é engraçado porque a minha mãe dizia que em casa eu tocava um terror, né? Aprontava. Mas na rua, perto de gente que eu não conhecia, eu ficava quietinha. Igual a mim. Mas era muito da família do meu pai, sabe? A família do meu pai, eles mantinham e acho que mantém até hoje. Por exemplo, meu padrinho, quando ele chega lá em casa, ou eu chego na casa dele, eu peço bênção pra ele. Ah, que lindo! Né? Uhum. É... Meu cabelo é muito bom, porque é fofo, lindo e cheiroso. Eu não tinha muitos medos, mas também não era muito corajosa. Eu tinha uma tia, a tia Elvira, ela era 10 anos mais velha que a minha avó. Muito magra, ossuda, encarquilhada. E ela usava dentadura. E aí, para assustar a gente, ela ficava tirando e colocando a dentadura para fora. Nossa, era um horror, porque ela fazia umas caras de bruxa, com aqueles dentões para fora. Nossa, eu ficava apavorada. Que na vila onde a gente morava, tinha o senhor Abílio. Seu Abílio era magro. Ele andava meio encurvado, sabe? Ele tinha cabelo longo, barbudo. Ele tinha o corpo todo peludo. E para me assustar, minha avó falava que em noite de lua cheia, ele virava lobisomem. E eu, curiosa, sempre que seu Abílio ia caminhar na beira do rio à noite, eu ia de fininho atrás dele, só para ver se ele virava lobisomem. Mas eu não era tão corajosa assim, porque meu coração acelerava, batia tão forte, parecia um surdo de bateria.
Mas era emocionante, sentir aquela sensação de curiosidade, medo, tudo junto. Era muito legal. E eu não sei se ele virava lobisomem mesmo não, porque ele sumia e aí eu já tinha medo do escuro, não ia até o fim. E lá na vizinhança, todo mundo conhecia minha avó. Sempre que alguém passava mal, sentia alguma coisa, vamos lá na Dona Benedita, pedir ela uma oração, um banho, um chá. E a minha avó recebia as pessoas, sabe? A minha avó também acreditava muito no poder das ervas. Sempre tinha uma simpatia ou uma superstição para ensinar. Tá aí, aprendi muito com ela, principalmente sobre amor. A Benedita era muito zelosa com as netas. Ela não gostava que a gente fosse para casa dos outros, brincar na casa dos outros de jeito nenhum. Eu me lembro que ela ficava sentada no sofá e eu sentada no chão, assim, perto dela, jogando dondola. E ali o tempo passava. Quando a gente via, já era noite. Minha mãe já estava chegando do trabalho. Época boa. Saudade de jogar dondola. Sabia que a dondola veio de África? Veio. A minha mãe me ensinou, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a bisa dela. Uma brincadeira de rua, que as crianças ensinavam umas para as outras. Você ama tanto esse jogo, devia escrever um livro sobre ele. Está na hora de criarmos coragem e escrever as nossas histórias. Inclusive porque nós tivemos a sorte de termos grandes mestres. Vó Otalina e Vó Benedita. Eu vi um vídeo da Conceição Evaristo no YouTube e ela falava sobre ela, mas também era sobre a gente. E ela dizia: eu não nasci cercada de livros, nasci cercada de palavras e histórias. Paredes de barro branco. E fumaça do fogão a lenha. Angu na brasa, café. Quintal com plantação de milho, mangueira e bananeira. Canteiro com inhame e uma planta chamada cana de macaco. Eles ficam dançando música da Renatinha. Aí ele tem os livros lá. Olha o talento dela! Gente! Que desenhos lindos! A danada desenhou tudo que a gente conversou agora à tarde. Eu tô impressionada. Tive uma ideia. Nós já podemos escrever nossas histórias. Por quê? Ilustradora nós já temos, né, Aninha? Uhum. Aninha, desenha o personagem do meu livro. Desenha o meu também. Olha só desenhe se vocês escreverem as histórias em vez de só falar. Olha, Cláudia, sua tia tá arquilhada. Não é, menina? É igualzinha. Olha os dentões. Pois é, a dentadura. Olha o seu abelho também. Gente, olha seu abelho transformado, né? Transformado já. Tá virando Nossa. Muito lindo, muito lindo. Eu amei, Aninha. Parabéns, Aninha. Desenhou muito bem. Aninha, presta atenção, hein? Eu escrevi essa história inspirada na Renata da Conceição, tá bom? É assim. Era uma vez uma menina chamada Renata, nada pacata, muito divertida e faladeira, adorava uma brincadeira. Todos a chamavam de Renatinha, não por ser menor de idade, mas porque tinha uma espécie de lanterninha, iluminava tudo à sua volta. Renatinha tinha a pele bem escura, da cor da noite, mais iluminada que se pode imaginar, tão pretinha que chegava a brilhar. Aninha, agora é minha vez. A minha história é baseada na minha brincadeira de infância, tá bom? Chamada Dondó. Eu não sei porque todo adulto, quando vê uma criança, pergunta o que ela quer ser quando crescer. Oi, eu sou a Benedita, mas todos podem me chamar de Dita. Eu tenho 8 anos, sou alegre, engraçada e comunicativa. É o que dizem de mim. Mas hoje eu estou cansada das perguntas de sempre. Eles poderiam me perguntar do que eu gosto de brincar. E não ficar pensando que eu tenho cara de médica, de bombeira, de advogada. Eu tenho cara de quem gosta de brincar e muito. Esse filme mistura fantasia e realidade e reflete sobre algumas questões.
Como nascem as histórias? Como nascem os livros? Como nascem as escritoras? Como nascem as escritoras negras? E principalmente, que leituras oferecemos para as nossas crianças negras? Tem 4 gerações de mulheres diretamente envolvidas na confecção destas histórias. Mulheres que teriam mais de 100 anos e meninas com menos de 10. Nossas histórias têm cor. E também têm imagens e aromas, memórias de carinhos e lembranças de dores, crenças e desejos, medos e aspirações. Boa brincadeira. Vou contar uma história muito fácil de aprender. A mãe contou para a filha contou para a neta vai contar quando tiver. Nossas frases vêm de longe, de palavras que inundaram mais os nossos ouvidos que nossos olhos, mas ficaram cravadas em nossa imaginação e a conduzem e com ela dançam. A história é boa brincadeira.